Boa noite a todos. Esse tema, progressão dos espíritos, ele está textualmente inserido entre as questões 114 a 127 de O Livro dos Espíritos. E ali extraímos uma síntese das informações trazidas pelos espíritos venerandos, além de comentários próprios inseridos por Allan Kardec a respeito desse tema tão importante, a progressão dos espíritos. Porque para a doutrina espírita, no bojo da sua filosofia, um dos princípios divinos é a certeza de que todos nós, espíritos imortais, vamos progredir até atingirmos a perfeição possível. Quando falarmos em perfeição possível, lembremos-nos imediatamente da referência que nós conhecemos. Nós todos cristãos conhecemos muito bem a história, a importância, a grandeza de Jesus. E ele é o exemplo do espírito puro, do espírito que atingiu o maior grau de perfeição que o ser humano pode alcançar. Assim, deveremos ser iguais a ele. Um dia seremos iguais a ele. Mas até que esse dia chegue, nós temos que caminhar dia após dia, porque é uma progressão gradativa, paulatina, constante, até conseguirmos um alto grau de sabedoria e uma educação de sentimentos que permita que planifiquemos todas as nossas ações no amor, na sua essência mais profunda. Então é para lá que estamos indo, para esta perfeição. O próprio Mestre ele faz um convite formal com aquela frase: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Allan Kardec também extraiu dos Evangelhos originais esta frase e abriu um capítulo especial em O Evangelho segundo o Espiritismo para nos ajudar a entendermos em que grau de evolução nos encontramos, quais os caminhos que já percorremos dentro desta lei de progresso até chegarmos aqui, e ainda uma visão futurista sobre o que ainda nos falta alcançar, quais os degraus que deveremos galgar para atingirmos, enfim, essa plenitude anunciada como sendo a meta para todos os espíritos. Mas ali também, em O Livro dos Espíritos, se esclarece que Deus nos dá a liberdade, porque Ele quer que cada um tenha o mérito do seu esforço. Portanto, não há um destino cravado, determinado, sobre a certeza de que nós vamos alcançar a perfeição. É uma assertiva, todos seremos perfeitos, mas o tempo que vamos levar depende do esforço individual. Uns poderemos caminhar mais rapidamente, outros mais lentamente, outros até tentando estacionar na faixa em que se encontra atualmente. Mas as leis divinas, elas vão sempre trabalhar com a finalidade de fazer o espírito progredir. Quando, por exemplo, tomados por uma certa rebeldia, resolvemos estacionar, acomodar e não trabalharmos esse nosso progresso. Ali se diz, em O Livro dos Espíritos, que o recurso que Deus vai colocar, quando isso acontecer, aquela que será a companheira educativa para fazer com que o espírito retome o progresso, é exatamente a dor. Nós, inclusive, temos no nosso site um painel em que este ano tivemos uma preleção exatamente sobre a dor. E é importante a gente estar sempre revendo esses conceitos para entendermos como é que a dor, para o Espiritismo, aparece como sendo uma companheira de Deus, um recurso para atender à lei do progresso. A princípio, sem um entendimento mais profundo, ficamos até uma postura paradoxal, com interrogações difíceis de serem entendidas a princípio, mas
é exatamente o estudo da doutrina espírita, essa compreensão mais ampliada, que vai fazer com que a gente perceba que, em muitos casos, nós vamos até bem dizer a dor, que ela vai ser o aguilhão divino que vai nos devolver ao caminho do progresso. Nós extraímos no nosso site aqui, que é parceiro do site do Sebraceano, do site do Centro de Fraternidade, um ponto que diz sobre um oleiro. Um homem que trabalhava fabricando principalmente vasos, que fazia esse trabalho com muita maestria, com muita perícia. Com o passar dos anos, o oleiro começou a sentir dificuldades na sua saúde, a ponto de não estar mais conseguindo trabalhar. Ele ficou tão deficiente para continuar com a sua profissão. Os seus parentes se encontravam distantes, alguns que ele havia até servido há alguns anos, ele já não sabia onde se encontravam, e o havia de certo modo esquecido. Então ele se viu numa situação de total isolamento, sem saúde, sem amigos, sem parentes, sem ninguém, por assim dizer. Não me restou outra coisa a não ser apelar para a comiseração pública. Se transformou num mendigo. Mas mesmo ali naquela vida de mendicância que muito humilhava, ele sofreu um acidente, uma queda, fez com que ele ficasse prostrado, sem qualquer mobilidade. Diante daquela situação trágica, entre aspas, ele começou a fazer profundas reflexões. Ele era uma pessoa que acreditava em Deus e se pôs a questionar: por que Deus permite que eu sofra tanto? E depois fazer muitas orações, porque ele não queria se transformar numa pessoa rebelde, revoltada, desesperada, descrente, mas ele também queria entender por que passava por tamanha expiação. Numa dessas noites em que ele orava pedindo ao socorro do mundo espiritual, eis que um espírito, um anjo protetor, um espírito guardião, foi ao seu encontro e o conduziu espiritualmente à olaria onde ele trabalhara durante muitos anos. E ali ainda existiam alguns vestígios de algumas obras que ele havia feito, e o espírito procurou esclarecer, dizendo: olha, quantas peças maravilhosas saíram de tuas mãos, mas há de se perceber que você teve um auxílio da natureza, de um elemento indispensável. Estou me referindo ao fogo. O fogo que foi o seu grande parceiro para modelar as peças, para promover o processo de aquecimento, na postura ideal, na tessitura ideal, para que as suas peças surgissem maravilhosas. Concordas comigo? Disse o anjo protetor. E ele disse: sem dúvida alguma, sem o auxílio do fogo, as minhas habilidades jamais se transformariam em peças tão preciosas. Pois bem, assim Deus procede com todos nós. A dor, o sofrimento, a expiação são este fogo devorador a que se refere as Escrituras Sagradas, como sendo aquele momento em que Deus está trabalhando com muito mais cuidado, porque Ele quer que a sua obra seja perfeita. Ele não quer ninguém pela metade. Ele quer que tudo saia muito adequadamente aos princípios mais nobres que a vida possa alcançar. Então, muitas vezes, esses recursos terão que ser utilizados para se obter os melhores resultados. Após aquele sonho, no dia seguinte, o oleiro já estava mais resignado, entendendo que certamente o seu espírito estava sendo burilado, que algum processo grandioso estaria acontecendo para que sua alma, apesar do sofrimento físico, estivesse se engrandecendo perante a própria consciência divina. E é isso mesmo que o Espiritismo nos fala, sobre as nossas expiações, sobre as nossas dores, sobre as nossas provações. Insistentemente, os bons Espíritos nos dizem
que é muito importante esse período em que estamos encarnados, passando por todas estas provações, e que devemos aproveitá-las sem desespero, antes procurando entender qual o recado que Deus está tendo para nós. O espírito Caibar Schutel, numa mensagem que ele enviou através de Chico Xavier, que está no livro As Vozes do Além, ele menciona que de lá do mundo espiritual, agora vivendo fora do corpo físico, ele acompanha com muito pesar a situação de muitos de nós que deixamos o corpo físico. Ele se refere aos sentimentos de culpa, aos sofrimentos íntimos que alguns espíritos apresentam depois que deixam a concha carnal, que é o nosso próprio corpo físico. E ele diz que um dos grandes dramas enfrentados pelos espíritos quando se despojam das vestes carnais é exatamente este sofrimento consciencial. É lamentável se ver espíritos em processos de remorsos doentios que dilaceram energias importantes de suas almas. Mas ele diz que tudo isso pode ser evitado. E quando a gente reencarna, a gente vem com uma programação para atender a lei do progresso. Então nós estamos passando pelas coisas que nós temos que passar. Estamos vivendo as experiências que temos que vivenciar. Não tem nada fora da programação que fuja da lei do progresso. Tudo está inserido nesse contexto. E aí ele pede que a gente aproveite melhor o tempo, que aproveite melhor cada dia. Ele usa uma expressão assim: trabalhemos enquanto é dia. Ele coloca entre aspas, enquanto é dia. Esse enquanto é dia é enquanto nós estamos encarnados. Algo semelhante disse Jesus sobre a necessidade de trabalharmos o perdão constantemente uns com os outros, de arrancarmos mágoas, ressentimentos, com grande urgência nos nossos corações, enquanto estamos aqui, convivendo com as pessoas que são os nossos desafetos desta ou de outras reencarnações. Por isso devemos ter um zelo muito grande ao lidarmos com as pessoas que estão próximas, especialmente as pessoas que compõem o quadro familiar. São reencontros divinos que atendem à lei do progresso, porque, segundo Jesus, ninguém sairá daqui, ou seja, ninguém vai passar para um estágio mais elevado enquanto não vencer o estágio atual. E uma das condições para o espírito sair dessa condição de prova e expiação para atingir a fase de regeneração é justamente desenvolver a capacidade plena de perdoar. Já falamos várias vezes sobre esse tema, já citamos experiências científicas de médicos, de cardiologistas, de todo o mundo, confirmando que o rancor é o principal responsável pelas doenças cardíacas. A somatização das mágoas gera no corpo físico as doenças que são próprias das posturas equivocadas. Jesus chama o perdão como sendo o melhor presente que Deus gostaria de receber. É aquilo que para nós é um sacrifício, mas é esse o sacrifício que mais agrada ao próprio Criador. Então nós somos colocados todos os dias, todas as horas, em situações, com pessoas que são instrumentos para nos testar a capacidade de tolerar, de compreender, de perdoar. E quando desencarnamos, o remorso vem justamente quando percebemos que estivemos juntos de pessoas com as quais temos pendências graves de inimizades, não só desta vida, mas de outras reencarnações pregressas. E quão desapontamento de percebermos que estávamos ali lado a lado com alguém que a gente programou trabalhar o perdão e a tolerância, e a gente retorna da mesma forma, ou às vezes até com um grau de ódio aumentado.
E isso traz um tormento profundo para a alma, depois que deixa os despojos físicos. São alertas importantes que os Espíritos nos fazem, para que a gente aproveite melhor cada dia. Assim como no mesmo site encontramos um outro ponto, que se refere a um homem que estava aproveitando uma noite de lua cheia, estava caminhando na praia, e ele estava fazendo suas reflexões a sós, quando ele tropeçou num pequeno saco, e ele abaixou rapidamente, viu que ali dentro daquele saco havia algumas pedras, não prestou lá muita atenção, mas pegou o saco e, manuseando, ele começou a fazer suas reflexões, mas agora com as pedras, ele ia se distraindo, jogando uma a uma ao mar. E a cada pedra que ele jogava, ele ficava pensando: como eu poderia ser feliz? Eu seria feliz se eu tivesse uma casa boa. Eu seria feliz se eu tivesse um bom emprego. Eu seria feliz se eu tivesse uma companheira perfeita. E assim, a cada coisa que ele achava que se ele tivesse, ele seria feliz, ele ia concomitantemente atirando uma pedra ao mar. Até que chegou na última pedra, ele parou a caminhada, resolveu voltar para casa e guardar aquela pedra de lembrança. Mas quando ele chegou em casa, agora, num ambiente mais claro, ele observou a pedra que tinha sobrado, e era um diamante. Ele se assustou. Meu Deus, então, esse saquinho estava cheio de diamantes e eu joguei tudo fora. É isso. É isso que os Espíritos estão nos colocando a pensar sobre esta história reflexiva. Cada dia da nossa vida é uma preciosidade, é exclusivo, nenhum dia é igual ao outro. A coisa mais rara que nós temos para usufruir quando estamos encarnados é a oportunidade de cada novo dia. O que vamos fazer com aquele dia, com aquela preciosidade? Muitas vezes nós fazemos como o homem dessa história. Nós pegamos o dia e jogamos fora, reclamando do dia, reclamando dos acontecimentos, reclamando das pessoas, até que um dia nós vamos chegar àquele momento de percebermos que o tempo que nós passamos reclamando por uma felicidade que estaria alhures, nós na verdade já éramos felizes e não sabíamos, porque o que nós tínhamos que viver naquele dia estava na justa medida da programação divina, atendendo rigorosamente à nossa necessidade de evolução. Esta é uma das compreensões mais extraordinárias que o estudo da doutrina espírita nos leva a perceber. Como deveremos valorizar a vida, como devemos valorizar as pessoas, até mesmo aquelas pessoas aparentemente complicadas, difíceis, que nos testam, nos torram, como dizemos popularmente, a paciência, mas é para torrar mesmo, igual o fogo do oleiro que, sendo bem colocado na hora certa, repetidas vezes, vai fazer as peças mais bonitas, mais valorosas. E é assim que Deus procede para com todos nós. Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, ele pede encarecidamente que nós, cristãos, espíritas, valorizemos cada dia sim, e não vamos adentrar um dia pelo outro sem antes fazermos um balanço de cada dia. Terminou aquele dia, paremos alguns segundos, observemos em nossa consciência e verifiquemos se nós fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, se nós aproveitamos toda a oportunidade de sermos úteis, se nós desperdiçamos convites que a vida nos fez para sermos mais amáveis, mais solícitos, mais gentis, mais caridosos, mais desprendidos, não nos entregando à lei do menor esforço, da comodidade criminosa de desperdiçar o dia que foi feito para o homem, a fim de que o homem aproveite cada dia como grandiosa oportunidade de evolução. Assim, as metáforas espíritas nos falam de que quando o sol aparece cada dia, verifiquemos a luz do sol como sendo
Deus nos visitando. Ao abrirmos os olhos após uma noite de sono, contemplemos imediatamente essa luz e vamos reconhecer nela Deus nos dizendo: estou te dando mais uma oportunidade. Faça hoje o que você não fez ontem. E assim a cada dia, procurando aproveitar bem o tempo, não deixando o tempo passar, apartar de vez dessa postura de grande perda de energia, que é a postura da queixa. A gente deveria absorver isso de uma forma absoluta. Uma das piores aplicações que nós damos à nossa vida, à nossa inteligência, à nossa voz, é lamentar, é reclamar da falta de dinheiro, reclamar porque não tem a casa que quer, reclamar porque não tem o marido ou a esposa que desejaríamos. A gente está jogando fora esse tempo precioso de aprendermos a desenvolver as grandes virtudes que só vamos adquirir com estas experiências aparentemente difíceis. Mas são estas experiências, se bem utilizadas, com a liberdade que Deus nos dá, que vai nos favorecer o encontro da real felicidade. Porque diante de toda a liberdade, Deus colocou também um processo infalível de controle universal, que é a lei de ação e reação. E rigorosamente, cada um vai receber da vida o que deu à vida. A vida é absolutamente justa, nos devolve o que nós a entregamos. Este é um princípio que os espíritos superiores pedem que repitamos constantemente em nossas reflexões, em nossos estudos. Desde a criança ao adulto, percebemos que todos nós vamos receber de volta o que nós damos à vida. Aquele pensamento negativo que emitimos para alguém é uma energia que vai se materializar e vai voltar para nós. Mas aquele pensamento de esperança, aquele pensamento de fé, aquele pensamento de confiança também vai nos restaurar, serão trazidos de volta, e nós os receberemos com momentos de grande satisfação. Os próprios cientistas da atualidade, observando a relação que existe entre doença e condição, postura do doente, todos estão revelando, por exemplo, que existem doenças das mais incuráveis consideradas, que com a simples mudança de postura, apenas com a fé em Deus, com a confiança da vida, com essa atitude de bondade, de gentileza, de confiança, com essa predisposição para a prática do bem, para observarmos com muito mais cuidado cada palavra ensinada por Jesus, tomar Jesus como um verdadeiro guia, como sendo a pessoa mais importante a ser ouvida, antes de escutarmos qualquer bobagem que vem por aí, qualquer fofoca, qualquer coisa sem valor, prestemos atenção no que ele disse. O que foi que ele orientou? Ele é o Espírito mais perfeito, ele simboliza a verdade, ele simboliza a própria vida feliz. Ele é o caminho. E os Espíritos nos convidam a observarmos com mais cuidado estas orientações sublimes que agora se veem renovadas na roupagem espírita, porque o Espiritismo não faz outra coisa a não ser nos trazer de volta com a profundidade, com a atualidade adaptada ao nosso grau de maturidade nesse momento, para revermos todos os conceitos cristãos. O que significa esse amor apresentado por ele, esse sentido de fraternidade, a caridade que deve ser constante. Aí está o segredo da vida, aí está a felicidade. Nós já temos esses tesouros à nossa disposição. O Espiritismo é uma sacola cheia de pedras preciosas que estão nos ajudando a nos transformarmos em pessoas verdadeiramente felizes. Assim, que durante esse recesso possamos continuar as nossas reflexões e, sem perda de tempo, vamos procurar sim aproveitar cada dia, cada situação, por mais simples que seja ou por mais grandiosa, as dores, os sofrimentos, as doenças, as experiências alegres, os encontros felizes, tudo faz parte de um complô positivo
da programação divina para fazer com que todos nós atentemos para além do contexto. E Jesus, conforme narra o evangelista Mateus, no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, o versículo 12, em que ali aparece a frase: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Esta passagem, ela foi denominada a parábola da ovelha perdida. E ali Jesus faz uma reflexão bastante realista, mostrando que um bom pastor, como ele se coloca em relação a nós outros, ele cuida de suas ovelhas e faz o possível para que elas estejam num aprisco, numa postura de proteção, numa postura confortável. Mas ele tem a preocupação com aquela ovelha que se desgarra do rebanho, que foge daquela zona de segurança em que deveria estar. Ao se afastar, ela fica vulnerável, fica em situação de perigo. Os lobos vorazes certamente vão alcançar. Esta é uma imagem belíssima que Jesus nos oferece. Todas as vezes que ficamos invigilantes, a cada dia que não nos preocupamos com a oração, com os cuidados que devemos ter, com as virtudes que podemos colocar nas experiências cotidianas, logo somos apanhados pelos lobos vorazes da angústia, do sofrimento, da tristeza, abrindo brechas para que espíritos infelizes, sofredores ou vingativos venham ao nosso convívio numa sintonia infeliz, ampliando mais ainda as nossas angústias e as nossas dores morais. Mas tudo isso pode ser resolvido se ficarmos no aprisco do Senhor, no aprisco do bom pastor. E esse aprisco é justamente o amor. É nele que nós vamos navegar com suavidade. É nele que nós vamos encontrar a fé, que nós vamos encontrar a resignação, que nós vamos encontrar finalmente a paz interior. Essa paz que o mundo não vai nos oferecer. Não adianta procurar a felicidade nas coisas materiais, porque a paz nunca estará em coisas materiais. A paz está dentro de cada um de nós. Está na pepita preciosa que é a alma criada por Deus. Na nossa essência já temos os recursos divinos para vivermos em paz. Então vamos usá-lo. Vamos usá-lo com toda a coragem, com toda a determinação. E todas as vezes que nos sentirmos desgarrados, vamos procurar o bom pastor. Jesus se coloca à disposição de todas as ovelhas que se sentem momentaneamente desgarradas, descrentes. Não há coisa pior do que a pessoa não acreditar em Deus, não acreditar em si mesma, não acreditar na vida, não acreditar no amor. É o pior estágio que o ser humano pode viver, é quando ele não crê em coisa alguma. Mas quando estivermos distantes do bom pastor, vamos procurá-lo. Ele está sempre pronto a nos receber de volta. Mas a condição é essa. A condição é que tomemos a máxima como orientação eterna. Aquela que diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão do mesmo jeito que você deve se amar. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e um feliz recesso.